Seja bem-vinda, meu nome é Isabela Braga, eu sou hipnoterapeuta especialista em compulsão alimentar e hoje eu trouxe aqui a Fernanda, uma paciente minha que passou em processo terapêutico comigo, que teve um resultado extraordinário e eu trouxe ela aqui para te inspirar um pouquinho sobre o que você pode ter por trás da sua compulsão e do seu sobrepeso e como que você pode resolver isso através da hipnoterapia. Fernanda, seja bem-vinda. Muito obrigada, Bela. É um prazer estar aqui. Vim lá do interior de Minas Gerais, de São Gotardo, só para estar aqui te prestigiando. E para mim é uma alegria muito grande saber que eu tive um resultado tão incrível ao ponto de ser convidada por você para estar aqui. Obrigada por estar aqui. Acho que o nosso maior objetivo hoje é poder inspirar outras mulheres que sofrem com aquilo que você estava sofrendo, que já tentaram muitas coisas e não tiveram resultado e que muitas vezes tem receio da hipnoterapia, às vezes acha que parece bom demais para ser verdade, às vezes acha que pode ser um processo um pouco mais custoso financeiramente e que muitas vezes não consegue entender talvez o que está por trás do problema dela. E o que a gente faz para resolver tudo isso? Então, eu queria te perguntar primeiro, a gente se conheceu lá em 2022, né? Foi. Em 2022, quando você me procurou, o que te motivou a buscar a hipnoterapia como um tratamento? Eu caí ali de paraquedas, eu até falo por ser evangélica, eu tinha medo da hipnoterapia. Meu Deus, se isso não for de Deus. Então eu fui por curiosidade e lá no curso eu conheci você. E me identifiquei muito com você. E naquela época, eu estava quase 30 quilos a mais do que eu tô hoje. E o meu marido, depois que ele se converteu, depois que ele se transformou, eu mudei completamente. Eu engordei esses 30 quilos e nunca mais eu consegui perder peso. E por mais que eu tentasse, nada dava certo. E foi ali com você que nasceu ali, criou uma pulguinha atrás da minha orelha. Gente, hipnoterapia para perder peso? Como assim? Para emagrecer? Será que funciona? E eu confesso que no início eu fiquei assim: "Ah, mas eu não vou fazer isso não, é caro demais". Aí vem a sabotagem, né: "Não, mas é caro demais". E aí eu não lembro quem falou, mas alguém falou lá no curso o seguinte, não sei nem se foi você, mas eu acho que foi outra pessoa: "Como é que você vai cobrar por um serviço que você não paga por ele?". E foi aí ali que eu tomei a decisão, falei: "Não, eu vou pagar um processo com a Bela e eu quero me tratar, eu quero entender por que que eu não consigo perder peso". Uhum. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque 2022 para 2025 tem 3 anos. Tem 3 anos, faz esse ano eu acredito, 3 anos, e eu tô na minha melhor fase. Então ali foi um destravar, foi um abrir caminhos, abrir portas para tantas coisas boas na minha vida, e não foi só sobre perder peso. Eu modifiquei toda a minha vida, eu modifiquei todo o meu padrão ali mental de crenças. Um fio foi puxando, eu fui puxando os fios ali e de repente saiu tudo ali que precisava ter saído em relação ao peso, em relação à autoestima, em relação ao meu corpo. Então foi a melhor coisa que me aconteceu. Quando você me procurou, depois a gente pode até deixar uma foto sua, né? Você estava 30 ou 32 quilos acima do que você Acima. tá hoje. Você me disse: "Bela, eu tenho uma dor muito grande, que é o sobrepeso. Eu já fui atleta, eu já corri, eu já tive um corpo que me dava orgulho e eu fui perdendo isso ao longo dos anos. Eu não sei exatamente", eu lembro que você me falou isso, "eu não sei exatamente onde foi que eu me perdi, mas a verdade é que eu tô muito perdida, insatisfeita, baixa autoestima, infeliz e eu preciso mudar isso", né. Você é uma pessoa que já vinha buscando, ferramentas para transformar algo dentro de você. Me conta um pouquinho dessa jornada, o que você já tinha tentado para tentar resolver essa questão do sobrepeso? Na verdade, eu sempre tive problema com o peso, desde a adolescência. E depois que eu casei, depois que eu fui mãe, nas gravidezes, eu sempre engordava 28 quilos, 25 quilos, eu tenho 3 filhos. E o meu marido, ele me traiu por 16 anos. Por 16 anos eu vivi um relacionamento extremamente tóxico, abusivo. Então foi a fase que eu mais fiquei bonita, porque eu imaginava o seguinte: se eu estiver bonita, ele não vai me trair. Mas ele Uhum. me traiu do mesmo jeito. Então foi quando eu viciei na corrida, eu corria, eu ia em maratona, já corri 42 quilômetros. Você imagina? Se ele gostava de loira, eu pintava o cabelo de loira, platinado. Se ele gostava de marquinha, eu deixava marquinha. Então eu fazia de tudo
para ele, era por ele, para ele, todas as coisas. Não era Deus no céu e ele na terra, era ele no céu e ele na terra. Então, tudo que eu fazia por mim, na verdade, não era por mim, era para ele. Então, tudo que você pensar de emagrecer, eu já fiz. Eu já fiz dieta da Lu, eu já fiz dieta de proteína, eu já fiz dieta de jejum, eu já fiz tudo que as pessoas falavam assim, isso aqui emagrece, eu fazia. Mas eu nunca fui para o caminho certo, vou Trabalhar a procurar mente, né? E o isso. emocional. Mas nessa época eu nem falava de trabalhar a mente, não. Uhum, Porque isso não existia naquela época. uhum, Mas procurar uma nutricionista, vou procurar um médico, eu não ia pelo caminho certo, que era o melhor caminho na minha visão até então. Porque para Uhum. mim tudo era muito caro. uhum. Eu não dava valor nessas coisas. E aí, quando eu conheci a hipnoterapia, o coach, porque primeiro veio o coaching, depois que surgiu a hipnoterapia, que começou a cair essa ficha. Eu preciso trabalhar a minha cabeça. Eu preciso trabalhar a minha mente. E quando o Braulio mudou, eu engordei. Ou seja, ele parou de te trair. Ele parou de 16 me anos trair. traindo, parou de Foi. trair. Se converteu. Nossa, aí ele virou o marido. Enquanto ele era sem vergonha, eu estava magra. Quando ele parou de me trair, quando ele ficou certo, correto, eu engordei. E não consegui mais perder peso. Eu podia fazer o que fosse, eu não perdia peso. E fui só engordando, engordando, ferindo. Eu vivia com essa região ferida, vivia com o corpo ferido, cheio de feridinha, vivia com infecção de urina emocional. Mas eu não conseguia sair desse lugar. Tudo que eu fazia parecia que era em vão. Eu fazia, emagrecia até certo ponto, mas voltava. Eu tenho muito excesso de pele. Agora eu tô, né, bonita, porque fiz cirurgia, né, tudo. Mas por quê? Porque eu engordo e emagrece. Engorda e emagrece. Então, Efeito eu sanfona. vivi isso muito tempo na minha vida. Uhum. E aí, quando eu fui pra hipnoterapia, que foi caindo a ficha, eu preciso trabalhar a minha mente. É a minha cabeça. Uhum. E Tá foi tudo lá, ali, né? com você, que caiu a ficha do porquê que eu vivia aquele padrão. Uhum. Por que que eu tinha problemas com peso. Então, a hipnoterapia, ela mudou a minha vida. Qual foi o seu maior receio quando você pensou em fazer hipnoterapia, você me procurou? Qual foi o seu maior receio ali naquele momento? Porque você já tinha tentado dieta, já tinha tentado médico, nutricionista e não tinha conseguido sustentar um resultado de perda de Uhum. peso, vivia o efeito sanfona. Qual foi o seu maior receio? Primeira distância. Eu sou do interior, você é de São Paulo, capital. Eu, online, isso vai dar certo? E, para mim, era um dinheiro, para minha mentalidade da época, gente, é muito dinheiro. E a gente, quando fala de terapia, eu acredito que muita gente deve ter essa visão, Uhum. e porque chega para mim, poxa, terapia, você acha um terapeuta por R$100 a sessão? Você Uhum. acha um terapeuta assim? Então, quando fala hipnoterapia, as pessoas, elas ligam ainda muito a hipnoterapia, o terapeuta da hipnoterapia com uma terapia convencional. Uhum. Que vai toda semana, faz uma sessão Isso. por semana. Então, eu tinha essa mentalidade, mas é muito dinheiro para pouca sessão. E uma pessoa virou e falou assim para mim, mas e se em uma sessão você resolver o seu problema? Uhum. Quanto você pagaria para você nunca mais ter este problema? Uhum. Aí foi onde eu vou fazer. Eu vou Uhum. fazer a hipnoterapia, vou fazer online e eu vou fazer dar certo. Uhum. Eu fui com a mentalidade de resolver o problema, eu não fui para tentar resolver. Uhum. Eu fui ali e falei assim, é aqui que eu vou resolver o meu problema. Uhum. Mas o meu maior receio foi a distância. A gente decidiu juntas, né, que foi uma decisão em conjunto, que faríamos um processo terapêutico de 4 a 5 meses. E na época fizemos 4 encontros Foi. terapêuticos, né? Não sei se você se lembra, mas a sua primeira sessão foi uma sessão bastante profunda. E as pessoas têm muito receio do que é hipnose, que a pessoa fica inconsciente, perde o controle, que ela dorme, não é nada daquilo, né? Mas depois da sua primeira sessão, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela e o que a gente acessou, você voltou 30 dias depois pra mim e você falou uma frase que eu nunca me esqueço. Você falou assim, Bela, eu não sei o que aconteceu, mas eu não estou mais comendo doce como eu comia, beliscando doce o dia inteiro. Então, primeira sessão já aconteceu algo muito poderoso, né? A gente desentupiu essa mangueira.
Você se lembra da nossa primeira sessão e você se lembra das coisas que a gente começou a entender que estavam por trás do seu comer emocional e que muitas vezes racionalmente você não sabia, mas que a gente começou a acessar ali na primeira sessão? Você tem essa recordação? Lembro, porque a sessão ela foi muito forte, porque eu acessei o primeiro abuso que eu tive, que foi de uma pessoa extremamente próxima. E não vou citar o nome, mas eu não lembrava que eu tinha sido abusada por essa pessoa. E então foi forte, porque eu lembro que eu senti a penetração ali na sessão. Eu estava consciente o tempo todo, mas eu senti a penetração, eu senti a pessoa tampando a minha boca, que é onde eu feria. Lembra que Você eu vivia o tinha rosto... sempre as feridas aqui e você não sabia por quê, Não, né? toda vez que o meu emocional estava abalado, toda vez que o Braulio me traía, toda vez que acontecia alguma coisa, eu cavucava aqui, ó, essa região aqui, ó, aqui tudo. E aí ali, quando eu senti aquela memória, aquele momento, foi onde essa pessoa tampou a minha boca para não chamar minha mãe. Eu tinha 4 anos, 4 aninhos. Então foi muito forte. E depois dessa sessão, nesses 30 dias, eu nunca mais dei infecção de urina. A minha infecção de urina que eu tive a vida toda era por causa disso. Melhorou a infecção de urina, melhorou a relação Cabelo, com a pele, comida. acabou as feridinhas. Sabe que talvez muitas mulheres vão assistir essa nossa gravação e vão ficar com um pouco de receio de, nossa, mas será que eu posso ter vivido isso e não me lembro, né? Isso é um receio de muitas mulheres. Será que eu sofri algum tipo de abuso e eu não me lembro, eu vou acessar isso em hipnose? E eu sempre falo para as minhas pacientes o seguinte, a gente não sabe se a gente vai descobrir algo que racionalmente você não se lembra, mas se descobrir, que bom. A gente vai poder, de uma vez por todas, resolver isso imediatamente na sessão, que foi o seu caso. Era uma memória que você não se lembrava. E para quem tá assistindo, é importante entender que o nosso cérebro, ele absorve traumas e essa memória fica guardada. Só que muitas vezes, racionalmente, a gente apaga isso para conseguir sobreviver. É uma estratégia de sobrevivência. Uma criança pequena passa por um trauma, pode ser uma violência, um abuso, uma perda, e ela apaga da parte mais racional da mente dela para sobreviver. Mas lá no inconsciente dela tá tudo gravado. E o nosso cérebro, ele não diferencia espaço e tempo. Então, algo que aconteceu há 35 anos atrás, continua sendo uma memória ativa que gera estratégia de sobrevivência, que era o seu caso. Uma memória que você não sabia que estava gravada, que te levava a se proteger de um possível abuso através de um sobrepeso. É como se o seu cérebro olhasse e falasse assim, o masculino é perigoso, se eu estou muito atraente, eu corro risco. Então, é melhor eu tomar cuidado e ganhar peso. Num determinado momento da sua vida, casada e sendo traída, você estava tentando ser aceita da maneira como você achava que seu marido queria. Então, você mantinha esse peso para pertencer e ser aceita e amada pela feridinha de rejeição que você carregava. Depois, num outro determinado momento, a hora que isso termina, você não consegue praticar autocuidado e senso de merecimento. Porque uma criança que é abusada, ela não consegue construir senso de merecimento. A autoestima dela, na hora, é quebrada. Ela não consegue construir uma autoestima ao ponto de crescer e se sentir merecedora de algumas coisas. Bons relacionamentos, autocuidado, se sentir bonita. Então, se a gente não tivesse descoberto isso na nossa primeira sessão, poderia ser que você vivesse uma vida inteira lutando contra o peso sem saber de fato qual era a proteção que estava por trás disso. E o que eu mais sou apaixonada dentro da hipnose e dentro do meu trabalho, que não é só hipnose, são outras ferramentas, é que a gente tem como ressignificar tudo aquilo, né? Não é porque eu vivi algo que eu tô determinada a construir um futuro sempre nesse sentido. A gente tem como mostrar para o nosso cérebro que agora é diferente, mas a gente precisa de metodologia para isso. E aí a gente começou a descobrir na primeira sessão o abuso que você vivia, as modelagens que tinham dentro da sua casa quando você era pequena, quem é que você modelava no senso de não merecimento, de não poder falar, mas para mim, uma das coisas mais importantes que a gente descobriu é que você tinha um perfil evitativo. Com o abuso, você aprendeu a se calar e evitar conflito. E você começou a não comunicar mais as suas necessidades. Então, você sempre fazia para o outro, mas não para você. Nossa, a vida toda. Eu sempre fiz tudo para os outros. Eu sempre... Para os outros é na hora
Eu deixava de fazer as minhas coisas para acudir pessoas, para criar projetos para as pessoas. Mas quando era para mim, eu não fazia nada. Tanto que eu vivi uma vida frustrada por 16 anos. O que você sente que te levou a viver um casamento de 16 anos, sabendo das traições e se mantendo nesse casamento? Eu não conseguia me separar. Parecia que sem ele eu ia perder a minha identidade. Parecia que não Medo seria de ser abandonada eu. e rejeitada, né? Sim. Eu não conseguia. Hoje eu não julgo quem não consegue sair de um relacionamento tóxico, abusivo. E ali, no primeiro abuso, aquilo ali foi só o primeiro. Mas eu fui abusada a minha infância toda. Então, era como se aquela criança, ao ser abusada, ela fosse aceita. Alguém dava atenção para ela, porque os meus pais, hoje eu entendo, compreendo, mas os meus pais sempre preocuparam com a vida deles. Então, os filhos ali ficavam meio que jogados mesmo. Então, quando eu estava sendo abusada ali por essas pessoas, que eram várias pessoas, parecia que eu estava recebendo atenção. Então, quando o Braulio me traía, quando ele fazia algo, me humilhava, quando ele fazia qualquer coisa ali que me machucava, parecia que aquilo era bom, parecia que eu estava sendo aceita. É como aquela criança que estava sendo abusada. Assim. E eu não conseguia evitar isso. A criança, ela não racionaliza, né? Ela sente. E ela vai gerar uma associação em cima desse sentimento. Não importa se é bom ou ruim, tem uma associação de que a atenção vem através da dor. Isso. Eu sou vista através da minha dor, eu me calo. A vítima. Então, a criança, sim, ela é vítima, mas o adulto não é. Só que o adulto mantém um padrão aprendido. Então, eu acho que o que mais muda a partir da nossa primeira sessão é que você resgata a sua criança e fala pra ela: Fernanda pequenininha, peraí. Eu não vou mais deixar que isso aconteça com você, você merece muito mais. É o que a gente chama de resgate da criança interior, né? O nosso cérebro não sabe o que é uma imaginação de uma realidade. É tudo a mesma coisa. Sim. Se eu tô num estado de hipnose consciente, acordada, mas eu tô acessando uma parte muito mais instintiva do meu cérebro, e eu determino que eu vou resgatar essa criança dessa dor e que eu vou fazer diferente por ela, é como se de fato eu estivesse entrando numa mediação dentro de mim e que meu cérebro entendesse que agora não precisa mais reviver essa dor. Eu posso construir um futuro baseado no meu presente, da Fernanda adulta, que pode se posicionar e se sentir merecedora de muito mais, e não mais da Fernanda pequenininha, que foi várias vezes abusada, abandonada, deixada de lado, né? E essa feridinha do abuso, da rejeição, ela dificulta um aprendizado de merecimento e autocuidado na vida adulta, né? O que você sente que mais mudou nesse sentido, Fernanda, depois do tratamento, no seu senso de merecimento, no quanto você consegue se cuidar? Não, hoje é até demais, hoje tem que me cercar. Hoje eu amo me cuidar e a gente estava conversando mais cedo. Antes eu ia, por exemplo, não vou citar o nome da loja, mas eu ia nessas lojas mais baratinhas, eu comprava 10 blusinhas iguais, só que uma de cada cor, bem baratinha. Eu não tinha coragem de investir em mim, porque eu achava que não valia. Eu não tinha valor próprio, eu não enxergava o meu valor. Agora, fala que é para os outros, fala que é para te agradar, eu comprava o melhor presente para você. Sabe aquela coisa da casa da gente, o melhor para visita, e a gente come no copo de massa de tomate? Eu era desse jeito. Então, eu não valorizava, eu não me valorizava, eu não cuidava da minha pele, eu não cuidava do meu cabelo. Massagem, que isso? Isso é coisa de gente rico. Então, eu sempre me colocava em último lugar. Depois da hipnoterapia, eu falo que a minha vida é antes e depois da hipnoterapia. Eu até me emociono. Porque minha vida mudou completamente. E foi um divisor de águas, porque hoje eu me valorizo, hoje o melhor é para mim. Hoje as melhores louças são para mim. O melhor creme, lógico que dentro das minhas condições, a melhor roupa. E pro outro é se não for me prejudicar. E isso é tão interessante porque muitas pessoas se afastaram de mim. E ali foi outra chave que virou. As pessoas gostavam da Fernanda que fazia. Não gostava da Fernanda pelo que ela era. Porque a partir do momento que eu decidi ser quem eu sou, muita gente se afastou.
A partir do momento que você se posiciona, que você vive a sua essência. Fala não, coloca você limite. coloca limite. As pessoas vão se afastar, mas o melhor é que são as pessoas erradas que vão se afastar, porque quem tiver de ficar com você, se aproximar, vai se aproximar. Então, a hipnoterapia, ela mudou essa questão do alto valor, do merecimento, de querer o melhor, tanto que, olha o meu casamento hoje. Eu falo que tem 7 anos que eu vivo o céu na terra, e é o mesmo marido, ele não morreu, é o mesmo, não me divorciei, ele é outra pessoa, e ele é outra pessoa porque eu mudei. Porque quando você muda, tudo ao seu redor muda. Eu saí daquele estado de vítima e eu decidi fazer a minha vida diferente. Eu decidi mudar. Colocando limite, comunicando necessidade, se cuidando por você, não por ele, né? E esse senso de merecimento é como se fosse esse copinho, né? Imagina que você chegou pra mim com esse copo vazio, drenando. E aí a gente fala assim, vamos trabalhar as suas memórias, os seus traumas, as suas emoções, para parar de drenar e começar a preencher esse copo com um merecimento que você merecia pequenininha receber e não recebeu, né? Como que uma criança que sofre um determinado trauma, e mesmo que não seja um trauma de abuso, né? Vamos supor uma criança que ela não foi abusada, mas os pais trabalhavam demais e ela sentia muita saudade dos pais. E ela queria sempre mais presença e os pais não estavam. Essa criança, ela pode crescer com baixo senso de merecimento e isso leva ela na vida adulta a comer em excesso, comprar em excesso, jogar em excesso, fumar em excesso, são estratégias de fuga, de hipercompensação. A comida é só comida. Tudo vai determinar o que acontece com a comida de acordo com o seu mundo interno, com as suas crenças, com a sua mente. E não, o problema não é o risoto, né? O problema é como que eu lido com o risoto. E o engraçado é que hoje eu como risoto quase todo dia. Eu como gelato. Hoje eu como, mas eu como sem culpa, sabendo que eu não preciso comer tudo. Que eu não preciso limpar o prato. Parando Agora, quando você tá satisfeita. Olha que interessante. Eu cresci na falta. Eu cresci na falta de amor, falta de afeto. Eu cresci na falta de segurança. Na falta do básico, não porque os meus pais não tinham, mas porque as prioridades deles eram outras. Então, ali na minha casa, sempre faltou as coisas. Eu lembro que eu e meus irmãos, a gente queimava açúcar. Comia balinha de açúcar, porque não tinha o pão de sal. Mas para a bebida e para o cigarro, nunca faltou. Então, eu cresci na falta. E aí, na vida adulta, Bela, eu sempre achei que eu tinha que limpar o prato. Eu sempre achei que eu tinha que... Eu vou numa festa, eu tenho que comer tudo. Eu tenho que enfiar doce na boca. Eu tenho que comer, sabe, a gula. Eu tinha que comer tudo. Comer rápido. Eu tenho que comer rápido, porque senão vai acabar, senão não vai sobrar. A comida eu tenho que ser a primeira a colocar. Então, eu vim para a vida adulta na falta. Isso também caiu a ficha ali. E aí, eu lembro uma vez, durante o nosso processo, você deve lembrar disso. Eu te mandei a foto de um prato, eu num restaurante. E a metade, um restaurante chique, com o risoto a R$120. E eu comi a metade e olhei para o prato. Mas eu preciso comer até o final se eu já estou satisfeita? E aí eu mandei a foto para você. Olha que bela. Porque eu entendi que eu não preciso continuar na falta. Que se faltou para Fernanda ali na infância, tá tudo bem. Mas agora ela tem, porque eu fui lá e eu ajudei ela. Então, eu posso viver na abundância, eu posso viver da forma como eu quero. Eu não preciso... eu tenho uma gelateria, né? E eu até brinco, gente, eu tenho uma gelateria. Como que era ser compulsiva e ter uma gelateria, né? Isso é da minha criança, né? Porque eu falava quando eu era criança, quando eu cresci, eu vou comer tudo. Quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar tudo que eu quiser. Porque quando eu era criança, não podia, né? E aí, hoje eu tenho uma gelateria. Foi a minha criança que fez eu ter uma gelateria. Para ela poder comer gelato, sorvete, doce. Só que hoje eu não tenho a necessidade de comer como eu comia. Comer como eu comia. Hoje eu tenho ali, eu vou ali, tenho vontade, como uma bola, tá tudo bem. Mas eu consigo me controlar. A mudança, ela precisa acontecer sem esforço, né? Ela precisa de comprometimento, mas não precisa de esforço para mudar. E o que a maioria das pessoas não sabem e que você entendeu quando a gente se conheceu e eu te expliquei, eu falei, Fernanda, eu tenho certeza que você vem tentando mudar algumas coisas e que você faz um esforço, que você tem uma força de vontade dentro de você, mas ela é uma bateria curta. A nossa força de vontade, ela é racional. Eu falo, olha, eu quero perder peso, eu vou fazer uma dieta.
Vou contratar uma nutricionista. Essa força de vontade, ela representa 5% da sua capacidade. Uhum. Então, claro que você tinha força de vontade, mas ela não era o suficiente para mudar um padrão. 95% da nossa mente, ela é uma mente inconsciente, irracional, instintiva, emocional, construída com base na nossa infância, nos 10 primeiros anos de vida. E quando a gente vive várias experiências, podem ser boas, ruins, mas a gente vive várias experiências, tudo isso fica gravado ao ponto de criar um sistema de crenças. Quando você me fala, Bela, eu ia numa festa e eu tinha que aproveitar e comer tudo, é um sistema de crenças, de escassez, do que aconteceu, que hoje não precisa mais, mas o seu cérebro continua operando com esse mesmo sistema de crenças. Então, a grande chave da hipnoterapia, e isso é o que mais me encanta nesse trabalho, é que a gente não vai trabalhar só traumas e emoções, a gente vai trabalhar sistema de crenças, mudança de mentalidade que nos leva a ter um comportamento. Porque se eu tenho uma crença escassa com dinheiro, como é que eu vou conseguir ter prosperidade? Se lá dentro meu pai falava assim, dinheiro é fonte de problema, dinheiro é fonte de briga, dinheiro é só de quem rouba. Como é que eu vou crescer e conseguir ser próspera se lá dentro o meu inconsciente fala assim, não, mas dinheiro é perigo, elimina ele, né? Não, mas comida tá em falta, aproveita, come em excesso. Quando a gente trabalha com uma ferramenta que trabalha o inconsciente, a gente muda o nosso sistema de crenças. Então, é como se instantaneamente a gente instalasse um novo programinha dentro da mente que nos leva a entender que tá tudo bem ter um monte de comida aqui, não vai mais faltar e eu não preciso mais comer em excesso. E sabe o que é legal, o Bela? Eu te procurei para tratar o quê? Compulsão. E foi só isso que resolveu? Nunca é, né? Olha a minha vida hoje. Você falou de prosperidade. Gente, eu era um cisquinho. Eu era um cisquinho. Eu era uma professora frustrada, porque quando eu fui, eu estava em transição de carreira, lembra? Uhum. Morrendo de medo. Eu sou evangélica, morrendo de medo da igreja, de falar, porque falavam de mim, que hipnoterapia é isso, que hipnoterapia é aquilo. Uhum. E o meu marido estava no processo de transformação dele, então estava bem no inicinho da mudança dele, então ainda ficava aqueles resquícios, será que ele mudou, será que ele não mudou? Uhum. Eu não tinha dinheiro para nada, eu fiz a formação de hipnoterapia, assim, juntando dinheiro, porque meu marido não acreditava em mim. Hoje ele acredita, porque hoje ele vê resultado, né? Contra resultado não tem argumento. Uhum. Então, assim, depois... Por isso que eu falei que a hipnoterapia com você foi desentupir a mangueira. Porque depois que desentupiu a mangueira, o fluxo da água na minha vida fez assim... Tudo mudou, Bela, tudo. E cada vez tá mudando mais. É lógico que tem N fatores que que vieram depois disso, mas tudo aconteceu ali, ó, com o primeiro pontinho. Uhum. E antes eu fazia o contrário. Antes eu buscava todas essas outras coisas sem desentupir aqui, ó. Uhum. Então não adiantava. Mas a partir do momento que eu desentupi aqui fluiu. Eu comecei a perder peso com facilidade com você, mas eu queria acelerar porque eu tinha muito excesso de peso, eram 30 quilos. Então, eu busquei a ajuda médica certa, eu busquei uma nutricionista, eu busquei um médico né? Fiz abdominoplastia. E que você fiz merece. mamoplastia. Porque a grande diferença é que você não tá fazendo isso para se sentir bem ou para parar de comer. Como muitas mulheres falam assim, nossa, eu fui fazer uma lipo para ver se me estimula a não comer em excesso. Não, nunca. É merecimento. Eu mereço me sentir bem, já não tenho mais, tá tudo bem, eu mereço. Olhar pra mim e falar, poxa, eu quero me cuidar mais, eu quero buscar um personal, eu quero passar com uma boa nutricionista, eu quero mudar esse padrão. Sim. E a maioria das pessoas não entende que o nosso sistema de crenças, ele não tá só relacionado a uma coisa, ele tá relacionado a 360 da nossa vida. Nós somos sistêmicos. Somos sistêmicos. Então, se a gente vai trabalhar comida, necessariamente a gente vai trabalhar merecimento e prosperidade. Primeiro, porque quando a gente come em excesso, a gente gasta em excesso, seja com comida, seja com procedimento estético, seja com roupa que você fica comprando, tentando se sentir melhor, certo? E a gente também aumenta o senso de merecimento, então a gente começa a gerenciar melhor o nosso dinheiro, começa a cobrar mais pelo nosso trabalho, começa a se permitir deixar o dinheiro fluir de outra maneira. Então,
100% das mulheres que eu atendo, que querem trabalhar uma questão de sobrepeso e compulsão, vão terminar o processo percebendo mais prosperidade, mais gerenciamento do dinheiro, mais merecimento disso tudo, porque as coisas estão conectadas, né? Sim. E eu acredito que há profissionais e profissionais. Às vezes a gente não valoriza, como eu lá atrás. É muito caro. É muito caro. Vou procurar um mais barato. E aquele ditado, barato Sai caro. sai caro. E muitas vezes é um cálculo que a gente não faz, que na verdade é mais barato do que você estava gastando. Muito mais. Nossa, Eu muito sempre faço mais. essa conta. Eu falo Meu assim, Deus. peraí, vamos ver quanto é que você tá gastando e o quanto você tá deixando também de ganhar, porque existem os prejuízos que não são só financeiros, né? Emocionais, de vida. É sempre muito mais barato do que o que está sendo gasto. Então, se a gente acha uma estratégia terapêutica de mudar a nossa mente, vai sobrar dinheiro, na verdade, né? Eu falo, quer que sobre dinheiro? Vai fazer hipnoterapia. Porque você vai parar de gastar com besteira, você vai gerenciar melhor o seu dinheiro e, com toda certeza, vai sobrar mais dinheiro na conta. Porque é um processo de resgate e merecimento. Não tem como eu me sentir merecedora e estar com a conta negativa. Se eu me sinto merecedora, eu faço melhor por mim mesma. Então, claro que muda a relação com o dinheiro. E quando a gente olha para sua história, a gente tá falando de 3 anos, né? Do 3 nosso anos. início pra cá. A gente olha e depois a gente deixa a foto aí pra todo mundo se inspirar. Quanta coisa mudou. Nossa. É outra pessoa. Porque aumentou o seu senso de merecimento, a sua capacidade de se priorizar, de se cuidar, de colocar limites e de nunca mais se permitir ser abusada como você era, né? E que na vida adulta, Fernanda, mudam os personagens, mas continua sendo a mesma programação. Se eu não mudo a minha programação, eu continuo, não tem mais determinada pessoa que me abusava como quando eu era pequena, mas agora eu mesma me permito ser abusada, meu marido me abusa verbalmente, um chefe no trabalho que é E você abusivo. acredita? Eu vou falar porque eu acho que esse podcast não vai chegar lá na minha cidade. Mas eu tinha uma patroa que abusava. Em todo o ambiente, eu era abusada. Programação subconsciente. Todo o ambiente. O cérebro, ele não tá olhando e falando assim, que ruim que é ser abusada. Ele tá olhando e falando, não, é a marca que tá aqui, isso ainda é importante e isso é o que tem que ser replicado. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, nossa, eu não gosto do jeito que a minha mãe me educou, mas quando eu vejo eu tô fazendo igual com os meus filhos. Sim. Minha mãe gritava comigo e de repente eu me vejo gritando com os meus filhos. O que é isso? Modelagem. O cérebro não tá olhando e falando assim, nossa, é muito ruim gritar com o filho. É uma marca que tá lá e que é replicada na vida adulta. Se eu não tiver um trabalho de olhar para a mente, remodular esse aprendizado e trazer uma nova estratégia, eu só replico padrões, mesmo que esses padrões me machuquem. Uma questão que você trouxe na nossa sessão, que eu não esqueço, foi de honrar a ancestralidade. Você lembra que você falou? Tanto que eu uso isso nas terapias hoje. Eu lembro que numa das sessões, estava eu diante da minha mãe, numa cadeira, e atrás da cadeira da minha mãe, você pediu para eu visualizar meus avós, meus bisavós, meus trisavós, uma fila infinita da minha ancestralidade e honrá-los. Que honrar é você ir além, é você se libertar desses padrões, porque a minha mãe foi traída também a vida toda pelo meu pai. Eu repetia o casamento dos meus pais. Tudo que o meu pai fez com a minha mãe, o meu marido fez comigo. Então, tinha ali a repetição de padrão, e isso eu só entendi na hipnoterapia também. Senso de pertencimento, né? Esse nosso inconsciente, esse material inconsciente, ele é construído desde que somos um bebezinho na barriga da nossa mãe e tá no nosso DNA. Nosso DNA não carrega só carga genética, ele carrega a carga emocional dos nossos antepassados. Sim. E o nosso senso de sobrevivência é pertencimento. Então, para pertencer, eu faço igual. Mesmo que isso gere dor. Eu pertenço fazendo igual, mas isso é só um aprendizado que não precisa ser replicado. Eu posso muito bem pertencer à minha família sendo mais próspera, tendo relacionamentos abundantes e que me nutrem. Então, se a gente não sabe disso, a gente vive uma vida culpando os outros, né? E não percebendo que, na verdade, nós estamos criando essa realidade dentro de nós mesmos. Eu culpava demais, Bela. Eu culpava demais minha mãe. Meu Deus, como eu culpei a minha mãe a vida toda. Eu achava que ela amava mais minha irmã do que eu. Eu sempre culpei onde você estava, mãe. Enquanto eu estava sendo abusada, onde você estava.
só preocupada com o casamento dela. Meu pai chegava de madrugada, quebrava a casa toda. E a vida toda, depois de casada ali, eu sempre culpando minha mãe. Só que eu esquecia que eu estava fazendo a mesma coisa com os meus filhos. A mesma coisa. E se eu não tivesse passado por esse processo, eu nunca teria entendido isso. E foi ali que eu perdoei minha mãe, que eu perdoei meu pai, que eu soltei tudo isso que me prendia, todo o peso que me prendia. E entendi que eu podia ir além, que eu podia avançar. Eu lembro que eu cheguei em casa... depois de um encontro que a gente teve, porque teve um que foi presencial, lembra que eu fui em São Paulo, um retorno? Eu cheguei em casa e eu pedi perdão para os meus filhos. Perdão, eu ajoelhei e pedi perdão por tudo que eu tinha sido, por sempre ter olhado só para mim, para os meus problemas, da mesma forma como a minha mãe, que a partir daquele momento eu seria uma mãe melhor. Então não foi só questão de peso, foi qualidade de vida. A hipnoterapia me possibilitou qualidade de vida. É lindo isso, né? É lindo, porque se a gente fala que muita coisa vai mudar, as pessoas falam, nossa, mas é bom demais pra ser verdade, né? Tem hora que até eu falo, gente, igual eu tava vindo, eu vim sozinha, né, quase 5 horas de viagem, e aí eu tava pensando, olhava o nascer do sol, que eu saí bem cedinho da minha cidade, e eu, Deus, como eu sou grata, sabe? Não cabe dentro do meu peito, assim, a gratidão que eu tenho de estar aqui. Eu vou chorar. E você é uma das pessoas que participou de tudo isso que eu vivi. Desde a Fernanda, que chegou ali morrendo de medo, gordinha, fofinha, toda com o rosto feridinho, para a Fernanda que está aqui na sua frente. Que inspira outras mulheres, que impacta a vida de outras mulheres e que, mais do que tudo, se sente merecedora disso, né? Porque você poderia estar mostrando pra todo mundo uma beleza, mas dentro de você falando, nossa, mas que farsa que eu sou, né? Mas eu era assim. É. Por fora, eu sempre estava bem, só que com tudo assim, sem qualidade, né? E isso foi uma consequência também da hipnoterapia, que aí eu investi numa consultoria de imagem, eu mudei a minha imagem, eu passei a usar coisas de valor, sabe? Roupa de couro, né? Poderosa, porque antes eu não valorizava essas coisas. Eu tava sempre, assim, tentando ficar bonita, mas eu usava roupas, não sei se fala fosforescente, roupa forte, sabe? Eu era exagerada, eu queria aparecer. Eu queria que as pessoas me vissem. Olha o excesso de peso. Eu preciso ser vista, né? Preciso ser vista, eu preciso ser grande. Então, eu era aquela Fernanda, mas por dentro, eu tava morta. É igual um bolo. Você já foi numa festa de aniversário e que tem aquele bolo maravilhoso? Sabe aquele bolo que você fala assim, nossa, que bolo. E quando você vai comer, o bolo não tem gosto de nada. Meu Deus, eu era assim. Por fora, você via que eu até me esforçava pra estar bonitona, mas por dentro... eu não tinha gosto, não tinha sabor, tava cheio de ferida, cheio de problema. E hoje não. Hoje eu tô bem por dentro. E por fora agora é um reflexo. É um reflexo, exatamente. Agora o bolo tá gostoso. Você sabe que eu tava aqui refletindo enquanto você tava falando, né? E eu pensei assim, a minha história é uma história de compulsão. Eu tô há 12 anos sem uma crise de compulsão. O que é uma vitória dentro da medicina, né? Que todo mundo fala que compulsão você não se liberta, você entra em remissão. Eu não acredito nisso, Obesidade sendo paciente. É doença. Porque eu olho e falo assim, eu me libertei da compulsão. Eu tô há 12 anos sem medo nenhum de ter compulsão, porque ela não faz mais parte da minha vida. Mas eu já estive com o peso que eu tô hoje, antes, né? No começo da minha vida adulta, mas eu não tava feliz. Eu não conseguia me enxergar. Eu sabia que eu tava magra, mas eu não tava feliz. Eu falava, mas meu Deus, eu lutei tanto pra chegar nesse peso e agora que eu atingi eu não tô feliz. Tem dor, tem restrição, tem medo de voltar a engordar. E toda a minha trajetória, onde eu cheguei hoje, né? Eu olho e falo, eu cheguei na felicidade, porque eu não tô mais presa dentro de um padrão que a minha mente criou, né? Através das proteções que eu criei. Porque eu, por exemplo, eu não tive uma história de abuso na minha infância. Eu vim de uma família estruturada, meus pais estruturados, mas eu tive as minhas faltas. Eu tive as minhas inseguranças que me levavam a comer como válvula de escape. Eu também era evitativa, eu aprendi a ser uma criança evitativa e eu não conseguia comunicar minhas necessidades. E se eu faço sempre pelo outro,
o que eu faço por mim é sempre muito pouco, né? Então, hoje, quando eu olho para as minhas pacientes que chegam como você chegou e que chegam muito desacreditadas, né? Bela, eu quero acreditar que eu posso conseguir ter o resultado como a Fernanda, mas de fato eu não sei se eu consigo acreditar. Eu falo, eu acredito mais em você do que você acredita. Eu sei onde você pode chegar, é só você se entregar. Eu vou fazer minha parte, você vai fazer a sua parte. E eu lembro que você trouxe isso pra mim. Você falou, Bela, eu não sei se de fato eu consigo ter esse resultado, mas eu vou fazer minha parte. Eu vou me entregar, vou fazer meu melhor, porque eu quero muito mudar. E hoje, você olhando pra trás, né, você sabe que tinha tanta coisa ali que podia ser trabalhada e que claro que você era capaz, né? Hoje você tá aqui, você não tá simplesmente magra, falando assim, ah, beleza, mas dentro de mim tem algo que não tá legal. Você tá se sentindo feliz, empoderada, tem autoestima. Você continua tendo seus desafios da vida como qualquer pessoa. Até maiores, porque eu falo que quanto mais você cresce, os desafios, eles crescem. Os problemas crescem, só que são outros, não são os mesmos. São outros. Por 16 anos eu tive o mesmo problema, de casamento, de peso. Hoje eu tenho outros problemas. Eu até falo assim, olha, você quer continuar tendo seus probleminhas ou você quer ter problemões? Eu quero ter problemões, né? Eu até brinco, eu não sei se é uma história engraçada ou não, e vou contar porque o podcast é aqui de São Paulo, né? Então lá ninguém vai ver. Antigamente, eu vivia com a minha conta o quê? No cheque especial, saldo negativo. Aí, recentemente, a gente tem uma empresa e nós tivemos um problema com um fornecedor, uma carga roubada, que tivemos de pagar 2 vezes, que meu marido é agrônomo. E aí, eu lembro que o advogado aconselhou a gente tirar o dinheiro da minha conta, que eu tenho na minha conta. Aí o Braulio me ligou, Fernanda, tira todo o dinheiro da sua conta. E eu, gente, eu tô me sentindo. Tira todo o dinheiro da sua conta. Olha que chique. Parecia novela. Então, olha o tipo de problema que eu tenho hoje. Então, quando a gente muda, quando a gente evolui, quando a gente cresce, a gente vai continuar tendo problema assim. Continuar tendo desafio. Eu tenho que malhar, eu tenho que ir na academia, eu tenho que comer saudável. E é sofrendo? Não, hoje é prazeroso. A minha mente já entendeu que isso é o meu normal. A minha mente já entendeu que isso é familiar. Hoje eu sinto falta. Se eu não, eu tô operada, então tem 3 semanas que eu não faço atividade física. Nossa, tá me consumindo. Tá me consumindo. Que vontade de sair correndo. Se você soubesse que tudo isso ia acontecer num processo ali de 4 encontros comigo, em que momento da sua vida você teria buscado pra fazer? Lá atrás. Nossa, desde quando eu me entendo por gente, eu já tinha feito isso. Mas eu acredito, Bela, que há um tempo certo para todas as coisas. Né? Talvez lá atrás eu não estivesse preparada. Uhum. Não teria se entregado tanto. Foi no momento certo. É. Tinha que ser naquele momento. É. Não existe coincidência, existe deusidência. A gente não tá aqui por acaso. Uhum. Quem tá ouvindo esse podcast, vendo o podcast, não tá vendo por acaso. Uhum. O que você sente que mais transformou na sua vida, olhando como um todo, não só essa questão do corpo, né, do sobrepeso, mas o que você acha que foi esse destampar dessa mangueira? O que você acha que mais transformou dentro de você? A felicidade. Hoje eu sou feliz. Parece que antes eu buscava. Tava sempre faltando. Do outro lado do arco-íris, né? Sempre faltando, sempre faltando. Hoje não, hoje eu sou feliz, hoje eu sei quem eu sou. A minha identidade, a minha base, ela foi resgatada. Eu acredito sim que só Deus cura, só Jesus cura, só Jesus liberta. Mas eu acredito que Deus, ele prepara pessoas para serem usadas como instrumentos na nossa vida. Então eu acredito que através da hipnoterapia, através de tantos processos que depois vieram após a hipnoterapia, foi onde Deus usou para que eu pudesse me libertar da arrogância, né, de achar que a culpa é sempre do outro, que não trazia a responsabilidade para minha vida, de me libertar do ego, de me libertar dos outros, né? Dos outros, do vitimismo. Então eu acredito que foi uma junção de tudo. Entende? Mas foi ali com a hipnoterapia. Talvez outra pessoa vai ser com outra coisa, talvez outra pessoa vai ser com outra coisa, talvez alguém ali na igreja, Jesus vai falar diretamente com ela, mas comigo falou através da hipnoterapia. Pronto, simples assim. E foi ali que tudo mudou.
Então, eu sou muito grata à hipnoterapia, palmas para hipnoterapia, e a você, porque foi através de você. Que Eu bom. falava, gente, eu vou ser uma hipnoterapeuta como a Bela. Eu vou ser igual ela, gente. Ô, Fê, se você pudesse deixar um recado pra Fernanda ali de 2022, que estava com uma dor muito grande, que nem sabia tudo o que ia acontecer na vida dela, que recado você deixaria pra ela? Eu até postei ontem, né? Eu convidei a minha para tomar café, para comer o risoto, na verdade, porque eu sou apaixonada com risoto. Eu falaria para ela o que eu coloquei ali. Acredite em você, continue. Não para. Só vai. Faz que vai dar certo. Confia no processo. Porque é um processo, não é mágica, né? Não existe mágica, Não. não existe milagre, Uh-uh. não é magia, é ciência. Você vai ter que ir na academia, você vai ter que malhar, você vai ter que... Você não vai poder comer tudo que você quer o tempo todo. Porque querer a gente quer, Bela. Né? Eu quero comer coisas gostosas, assim, no sentido de doce. Mas hoje eu não tenho essa vontade mais. Pra que eu vou fazer isso? Tô com 44 anos, sei que não parece. Mas 40... Nossa, gente, e quando a gente emagrece, a gente fica até mais bonita, né? As roupas caem melhor. É ilusão quem fala, você tem que amar, se aceitar do jeito que você é. Gente, não é. Isso é a gente se consolando porque não consegue perder peso. Eu falo por mim, porque era isso que por dentro eu pensava, pra doer menos. Bela, eu não te falei isso. Acho que eu nunca te falei isso. Mas você sabe que quando realmente caiu a ficha que eu tinha que fazer alguma coisa por mim, eu acho que eu não cheguei a te falar, caiu a ficha agora. Uma vez, o meu marido, ele foi fazer um processo de coaching em BH, ele fazia, e ele ficou a semana toda. E aí ele chegou e deixou as coisas dele na sala, caiu uma folha no chão, eu peguei sem querer. E eu vi que era uma ferramenta do processo de coach dele. E ali tinha 3... A ferramenta era sobre mim. Aí eu vi, né? Falei assim, olha, eu vou ver, né? E tinha 3 comportamentos meus que ele não gostava. Na frente tinha o que ele sentia em relação a esses comportamentos. E aí o primeiro, não vou falar não, né? Vou falar só o que interessa. Sei que o último era excesso de peso. Não cuidar dela. E na frente, o que você sente? Aí tava a palavra nojo, Bela. Meu Deus. Eu não sei te explicar o que eu senti. Eu fiquei muito mal. Mas eu entendi que eu não podia ir contra o que ele sente. É o que ele sente. Como é que você vai impedir a pessoa de sentir alguma coisa? Uhum. Então, eu acredito que isso aí também foi um grande impulso. Fernanda, vai, se joga. Porque, infelizmente, o ser humano muda quando a dor é bem alta. Doeu, viu? Nossa! A gente muda por 4 coisas, na verdade, né? Pela dor. Ou a gente muda pela dor, ou a gente vai mudar pelo constrangimento, que foi que eu senti. Eu senti um constrangimento muito grande. Eu tinha vergonha de ficar pelada perto dele. Eu tinha vergonha. E não tira a razão, porque eu cheguei no extremo. Eu cheguei no extremo. E como eu sempre engordei e emagreci, eu sempre fui aquela gorda flácida. Tanto que agora eu tô fazendo retirada de pele. Eu tirei pele do bumbum, tirei pele das pernas. Eu tenho muito excesso de pele por causa desses engorda e emagrece. Dor, constrangimento, medo. Tem gente que espera sentir o medo, né, pra mudar. Ou consciência. Esse é o que as pessoas mais demoram, né, a mudar. Não, preciso ter consciência. Não vou esperar doer, não vou esperar me constranger, não vou esperar ter medo. Eu vou mudar. Eu não mudei pela consciência, eu mudei pelo constrangimento. E a maioria das pessoas que tem a consciência, ela acha que por ter a consciência, ela vai conseguir mudar um padrão. É aí que tá o problema. Saber do problema não necessariamente muda o seu problema. Não. Senão tava todo mundo magra e rica. Nossa! Porque sabe que não pode gastar mais do que ganha. E sabe o que né? é engraçado? Quando eu tava magra, gostosa, louraça, corria, marquinha, ele vivia me traindo. Depois que eu engordei, ele não me traiu. Ele não me traía porque... por causa de corpo. É porque era um padrão dele, interno. E eu me culpava. Não, eu tenho que estar magra, porque senão ele vai me trair. Não, eu tenho que ficar, porque ele vai me trair. E quando eu fiquei os anos obesa ali, depois que ele se converteu, ele não me traiu mais. Interessante, né?
A nossa mente, ela prega peças na tentativa de nos proteger do que ela considera que é perigoso, né? E eu acho que se a gente pode deixar um recado para quem tá assistindo esse nosso vídeo, não deixa para depois. Não deixa para depois. Quanto mais tempo a gente demora para mudar esse padrão, mais enraizado fica, mais forte fica. Então, toda hora é hora de mudar, né? E Sim. sempre vai valer a pena, né? Às vezes eu recebo mulheres de 50, 60, 70 anos no consultório e que falam, eu já entendi que mesmo que eu viva 20 anos, vai valer a pena mudar nesse momento, porque não dá mais para viver desse jeito. Toda hora é hora. Toda hora é hora. E eu fico imaginando, se eu não tivesse feito isso, como é que ia estar minha vida hoje? Como é que a Fernanda ia estar de 44 anos? Porque eu olho minhas fotos, meu Deus, de 5 anos atrás, parece que eu tenho 60. Agora você olha pra mim hoje, parece que eu tenho 20. Tô igual vinho, né? Depois você me manda a foto, eu vou deixar a foto aqui pra quem tá assistindo poder... Eu fiz um post ver. ontem, mostrando o antes e o depois. Nossa, gente, é gritante. E quando eu olho a diferença, eu não olho só pro excesso de peso, eu olho pro olhar. Sim. O olhar das minhas fotos acima do peso é um olhar de vítima, é um olhar de pessoa que tá mendigando amor, que tá mendigando atenção. E o olhar, hoje, o meu olhar é o quê? Eu confio em mim, eu sei quem eu sou. Se Sou você autorresponsável. acha o que você quiser achar de mim, isso é um problema seu. Uhum. Obrigada por ter vindo lá de Minas até aqui. Do interior de Minas. Para poder inspirar outras mulheres. Eu acho que a minha missão é transformar a vida de mulheres que às vezes nem sabem que existe algo que pode mesmo ajudar, né? Eu acho que muitas que me procuram falam, Bela, eu nem sabia que esse trabalho podia resolver tanta coisa, né? A gente precisa falar mais sobre isso. Eu acho que essa é a nossa missão, é falar cada vez mais sobre o poder que a nossa mente tem para gerar programações de sobrevivência e que acabam gerando dor também, né? Mas o poder que a gente também tem dentro da nossa mente de mudar um padrão, de resolver um padrão. Essa é a neuroplasticidade do nosso cérebro, né? Graças a Deus. Em qualquer Deus momento é lindo. fazer algo diferente, desde que tenha uma ferramenta. E a gente agora tem a ferramenta nas mãos. Sim. E você é uma das centenas de mulheres que passam no meu consultório, que tem resultado, que se comprometem, que acreditam e que terminam o processo falando, valeu cada minuto, valeu cada centavo, porque mudou várias áreas da minha vida. Então, obrigada por estar aqui hoje, podendo falar para centenas de mulheres que vão assistir você, que possam se inspirar. E eu sou eternamente grata por você ter vindo aqui, dedicado o seu tempo para estar aqui comigo durante a sua mudança. Eu que agradeço. E eu quero terminar com um versículo. E eu vou olhar para a câmera agora. Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo. Não conforma com o mundo que você vive, com a realidade que você está presa. Renova o seu entendimento, muda a sua mente. Para quê? Para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, ele tem planos para nós bons. Então, se a gente está vivendo alguma coisa desajustado, que seja o peso, que seja o casamento, que seja qualquer área da sua vida, isso não é a vontade de Deus. Então, renova o seu entendimento. E quer uma arma mais poderosa para renovar o nosso entendimento que a hipnoterapia? Que não é nada que a gente tem que tomar para estimular nada, não é nada, não. Tudo nosso dentro de nós. Tem que desentupir a mangueira. Zero riscos, não tem coisa mais maravilhosa do que isso. Sim. Obrigada, Fê. Obrigada. Se a história da Fernanda tocou seu coração, se você se identificou, se você sente que você também precisa de ajuda, eu vou deixar aqui o link para que você possa entrar em contato e mandar uma mensagem para mim, para que eu possa também transformar a sua vida.